Então, meus irmãos, Evangelho de João, capítulo 1. Vou ler com vocês alguns versículos apenas, tá? Para a gente começar. Vamos ler, meus irmãos, o versículo 10 em diante, tá? Diz assim, João capítulo 1, verso 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Vamos orar. Senhor, nós desejamos, Senhor, tratar tua misericórdia em 4 pregações, Senhor, se eu permitir, sobre a glória celestial, combatendo, Senhor, a religião da carne. Pedimos que abençoe-nos, Senhor, neste tema, que lembramos o que o Senhor operou lá na reforma, Senhor, e aplica a sua palavra, nos conduz pelo Espírito, entendermos pelas Escrituras este assunto e nos edifique, nos fortalece, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor, que assim seja. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Irmãos, hoje nós, pelo estudo sequencial normal que nós temos feito, é para nós olharmos para a carta de 1 Timóteo sobre as qualificações dos pastores que nós estamos estudando, 1 Timóteo capítulo 3. Mas nós estamos chegando no aniversário da Reforma, né? Hoje é dia 26, né? Então está pertinho aí do aniversário. Esse mês de outubro é o mês da Reforma. Então, esse domingo e no outro domingo, nós vamos estudar, meditar um pouco um assunto relacionado com a Reforma, né? Tem um dos lemas da Reforma que só lhe deu glória, toda a glória seja dada a Deus somente. Então, eu queria pegar esse tema, irmãos, e nós tratarmos, nós falarmos a respeito exatamente de como ele é tão prático, ele é tão importante em comparação com aquilo que normalmente as pessoas buscam, porque as pessoas buscam sempre, continuamente, elas buscam a glória delas mesmas, a honra delas mesmas, ou a honra de outros homens, né? O Senhor Jesus Cristo, ele falou assim, por isso que vocês não creem, porque vocês buscam a glória uns dos outros, vocês não buscam a glória de Deus. Então o ser humano ele tem um problema muito sério, em que ele, desde a queda, ele procura sempre honrar a si mesmo, honrar a humanidade sem Deus, humanidade autônoma. Existe um orgulho muito grande no ser humano, e esse orgulho, irmãos, ele penetra todas as áreas. Ele, na verdade, sempre se trata de adoração. Nós estamos sempre adorando alguma coisa. Então, tudo que o homem faz, seja na sua vida cotidiana, nas coisas mais simples, como lavar uma roupa, varrer uma casa, cuidar dos filhos, das coisas cotidianas normais, né? Nós fazemos, seja, irmãos, no trabalho, a pessoa está lá realizando o seu trabalho de acordo com o seu talento, com o seu dom, seja também quando ela está se divertindo no seu lazer, nas coisas que ela gosta de fazer, para se divertir mesmo, para esparecer e assim por diante. Seja também na ciência, quando produz ciência, conhecimento, intelectualidade. E, enfim, irmãos, podemos citar aqui várias e várias áreas. Mas também na religião. Então, muitas vezes nós pensamos assim, a religião é só quando eu estou na igreja, ou só quando eu penso nas coisas mais diretamente de culto,
de comunhão com pessoas de fé e assim por diante. Não, religião é o tempo todo. Nós estamos o tempo todo, se nós pensamos em religião em termos de adoração, de culto, nós estamos o tempo todo cultuando, adorando. Agora a questão é, adorando o quê? Né? Os homens, eles têm o coração deles contrário a Deus. E eles, então, consequentemente, eles vão adorar sempre. Eles vão instituir divindades, deuses. Como eles têm um coração natural contrário a Deus, eles vão instituir deuses falsos, a idolatria. E eles vão fazer isso varrendo uma casa, eles vão fazer isso cuidando das coisas mais simples, vão fazer isso quando eles estiverem no trabalho, fazendo ciência, e também nas igrejas. Isso é natural, o homem ele vai produzindo ídolos, e o que está por trás de toda essa idolatria é a autopromoção, é a autojustificação, é o louvor a si mesmo, é a glorificação do seu próprio eu. Ele está sempre querendo aparecer, sempre querendo se impor sobre a criação de Deus, sobre o próprio Deus, sobre a sua criação, sobre os seres humanos, outros seres humanos. Ele quer, então, que todos olhem para ele. Isso, só para dar mais uma ideia aos irmãos, é muito fácil em conversas nós termos, por exemplo, uma dificuldade de ouvir. A Bíblia diz assim, né? Nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar. Normalmente nós fazemos o inverso. Nós queremos falar e não queremos ouvir. Nós queremos emitir as nossas opiniões, nós queremos que os outros nos ouçam, nós queremos ser socorridos, ouvidos, queremos que todo mundo entenda o que estamos falando, ou até glorifique as nossas ideias, nossas palavras. O que é isso? É orgulho também aí. É muito difícil ouvir o outro porque nós queremos nos expressar, nós queremos aparecer, nós queremos dizer que, olha, olhem para mim. Normalmente nas conversas as pessoas citam muito assim, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu realizo tal coisa, aconteceu tal coisa comigo. Então, é sempre o eu ali sendo honrado, sendo glorificado. Então, irmãos, isso é uma coisa que invade tudo. É bem interessante, portanto, nós falarmos disso em relação à nossa fé cristã. Por quê, irmãos? Porque exatamente o que se tem por cristianismo, ele pode ser corrompido por essa nossa tendência. Quer dizer que nós podemos pegar o cristianismo, que em si mesmo é algo que vem do céu, que vem da glória. O cristianismo não é alguma religião inventada pelos homens. Quando nós dizemos cristianismo, quando nós dizemos cristãos, nós queremos dizer pessoas que são discípulas de Jesus, pessoas que creem em Jesus. E isso não é uma coisa que vem do próprio ser humano, porque tudo que o cristianismo é exatamente o oposto disso que eu descrevi com vocês agora, com poucas palavras. O cristianismo, ele vem do céu, ele é a glória de Deus revelada, que vem trazer o homem, libertar o homem dessa prisão do ego e levá-lo à glória de Deus, levá-lo a adorar a Deus. Então é algo tão contrário ao terreno, ao carnal, ao normal, a deste mundo, que não é deste mundo mesmo, nem poderia ser. Então, ele vem do céu, ele vem da glória. Então, o cristianismo em si, ele é alguma coisa verdadeiramente divina, de Deus. É Cristo vindo a nós, é Cristo nos reconciliando com Deus, porém, devido à nossa tendência pecaminosa, orgulhosa, nós podemos pegar isso, o cristianismo, e transformá-lo e destruí-lo numa religião carnal, uma religião dos homens. Quando Martinho Lutero, portanto, estou falando isso por causa da reforma, né? Nós estamos lembrando da reforma. Quando Martinho Lutero, ele, que era um homem muito religioso, extremamente religioso, ele começou a estudar as Escrituras, ele começou a estudar especialmente a carta aos Romanos, ele começou a observar que o cristianismo dele era humano. Era alguma coisa das obras, da justiça própria, e de alguma coisa que não lhe dava paz, que não conseguia resolver o problema dele
de comunhão com Deus, de paz com Deus, até que ele entendeu a verdade do Evangelho, até que ele compreendeu exatamente que o cristianismo não vem dos homens, não é uma coisa humana, mas é algo da graça, é uma dádiva de Deus, vem do céu, vem da glória e vem para reconciliar os homens com Deus. Quando ele entendeu isso, irmãos, ele finalmente encontrou o verdadeiro cristianismo. A reforma, como eu disse para vocês, um dos lemas da reforma, né? Então tem os lemas sola escritura, sola fide, somente Cristo, assim por diante. E o lema que eu quero chamar a atenção para vocês é o soli deo glória, ou seja, que a Deus seja toda a glória. Por quê? Porque o cristianismo, a reforma, ela procurou, ela voltou às escrituras sagradas. Eu coloquei até no bannerzinho desse chamado que eu fiz para esses 4 estudos que eu quero fazer, eu coloquei uma cruz e uma Bíblia aberta e o céu, né? Então ali, ou seja, irmãos, de certa forma ali num ambiente aberto, a luz que vem do sol, a luz que vem do céu. Então, para simbolizar exatamente isso, nós temos a Bíblia, que é a revelação de Deus, a cruz de Cristo, que foi o meio do Senhor, ele exatamente, irmãos, nos justificar, nos salvar. Em Cristo Jesus, Deus Pai fez isso, na cruz de Cristo, e a palavra de Deus, a Bíblia, faz isso, mas isso vem do céu. Então, naquele bannerzinho, não sei se eu consegui, mas eu tentei mostrar isso, é que exatamente essa mensagem vem do céu. Quando Martinho Lutero, então, ele estudou a Bíblia, ele percebeu que a religião dele não vinha do céu, que a religião dele não dava glória a Deus, que era uma coisa humana, que glorificava a si mesmo. Então, meus irmãos, é muito fácil nós termos uma religião humana, nós temos uma religião que ela procede de nós mesmos, que ela se autoglorifica. Então, as pessoas, elas tendem a isso. Nessa manhã, eu quero mostrar como essas coisas acontecem nesse nosso primeiro estudo. Quero fazer 4 estudos com vocês, né? Então, eu quero mostrar, irmãos, como é que essa perversão dos homens acontece na história, na vida das pessoas, se projetando, vamos dizer assim, para todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. As pessoas estão agora, neste domingo, elas estão se tirando esse dia, cuidando desse dia para si, cuidando dos seus interesses. As pessoas, elas estão vivendo assim, elas estão fazendo isso, seja tirando esse dia para um dia que elas não vão fazer nada, vão ficar em casa, ou um dia que elas vão na praia, ou um dia que elas vão trabalhar, como os outros dias, ou como um dia que elas vão numa igreja. Por incrível que pareça, sem Cristo, as pessoas que não vão em igreja nenhuma hoje, as pessoas que pode ficar sem fazer nada, ou pode tirar esse dia para trabalhar, ou elas podem ir numa igreja. Sem Cristo, todas elas estão fazendo para si tudo isso. Tudo isso. Então, hoje, dia do Senhor, dia de Cristo, dia da pregação do Evangelho, só está vindo adorar Cristo verdadeiramente quem recebeu o Evangelho da graça no seu coração, foi objeto da graça de Deus, porque isso é um milagre. Isso é um milagre. Então, nós vamos entender por que isso é um milagre, por que Deus tem que vir a nós nessa primeira mensagem. Tá? E eu quero só acrescentar ainda, em termos de introdução, uma coisa. Perceba como isso é importante para nós que estamos aqui. Mesmo nós que estamos aqui hoje, irmãos, é possível que nós estejamos aqui para nós. Para nós. E não para Ele. Nosso coração, ele é voltado para si mesmo. Mas o Evangelho, ele nos liberta dessa prisão do ego e nos leva para Deus. Tá? Mas vamos ver aqui. Eu quero mostrar para vocês hoje, irmãos, como é que a religião da carne ela opera, de onde ela vem, qual a natureza dela. Religião da carne. Essa religião da carne, ela começa
em Gênesis capítulo 3. Evidentemente. Por isso que nós temos o Gênesis. Toda a mensagem da Bíblia depende de Gênesis, né? Então nós sempre começamos realmente com Gênesis, que é o livro dos inícios mesmo. Gênesis capítulo 3, irmãos, observe aí na sua Bíblia comigo, por favor. Gênesis capítulo 3, no versículo 3 em diante. Eu quero que vocês observem na nossa leitura a questão do eu. Do eu, vou ler alguns versículos e vocês vão perceber o seguinte: do eu de Eva e do eu de Adão. Tá? Observe. Versículo 3. Mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Vamos olhar aqui o eu. Observem o eu. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele morrer se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Perceba a prevalência do eu aqui, quando na tentação de Satanás, porque vocês percebem que ele faz, a primeira coisa que ele faz é dizer assim: não confie em Deus. Ele tira, o que ele tira? Ele tira a adoração, a confiança e a adoração de Deus. Então ele diz assim: Deus ele está enganando vocês. Ele não quer que vocês sejam como ele e que vocês conheçam o bem e o mal. Então veja, ele tira a fé em Deus, ele difama Deus diante de Eva e, consequentemente, o que ele quer? Ele quer que Eva não mais adore a Deus e centralize a sua vida e baseie a sua existência em Deus. Tá? Só que ele não para nisso. Ele propõe uma outra confiança e uma outra adoração e uma outra base da existência. Qual é? O eu. Porque ele diz assim: sereis como Deus. Então, Deus, ele não é confiável. Então, não o tratem como Deus. Agora vocês vão atrás de alguma coisa que Deus não quer para vocês, mas que vai fazer vocês como o próprio Deus. Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vocês agora serão o quê? Olha, agora sai a fé e a adoração em Deus e passa para vocês. Vocês serão conhecedores do bem e do mal e vocês serão como Deus. Então, o que é que o homem passa a confiar agora? O homem não confia mais em Deus, ele confia em si mesmo. A quem ele vai adorar e servir? Ele não vai mais servir a Deus, ele vai servir a si mesmo. Sobre quem ele vai construir a sua vida inteira e a sua existência, não mais sobre Deus, porque ele não está mais confiando em Deus, mas sobre si mesmo, sobre o eu. Então veja, o eu aqui passa a ser a confiança do homem, a adoração do homem e a base do homem, o eu. O eu. Aí, agora olha a resposta da Eva. Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Para quem isso? Para quem que a árvore era boa para comer? Para quem que ela era agradável aos olhos? Para quem que ela era desejável para dar entendimento? O eu. Então o eu olha e diz assim: eu acho essa árvore, o fruto dela
é gostoso para se comer, deve ser delicioso. Essa árvore, ela boa para se comer, ela é agradável aos olhos, ela é bonita, eu acho ela bonita. E outra coisa, eu vou conseguir com ela um entendimento que eu ainda não tenho. Então veja que o eu ali, ele está agora raciocinando, pensando e decidindo, centralizado sempre em si mesmo, e ele não está mais considerando o que Deus disse. Porque o que Deus disse, irmãos? No dia que dela comerem, certamente morrerás. Ou seja, esse fruto, ele pode ser saboroso, mas eu estou proibindo vocês. E eu digo para vocês que ele vai matar vocês. Esse fruto pode ser bonito, mas ele não é uma beleza que vocês devem tomar para si. É uma beleza mortal. Esse fruto, ele tem um entendimento para dar para vocês, mas é um entendimento que eu não quero dar para vocês. Mas eles deixam tudo isso. Eles dizem assim, não, mas veja, a vida não está mais centralizada em Deus. A adoração, a fé, ela está centralizada agora no eu. E aí ela vai e come mesmo. E ela não somente come, mas ela também dá para o seu marido. Ela não fica só no pecado, mas ela dá para o seu marido, porque o pecado, ele é sempre assim. Ele é comunitário. Ele vai influenciando outras pessoas em volta, e na verdade tudo em volta. Para o mal, para a morte. Então, verdadeiramente os olhos dele se abrem. Só que tem um problema agora. Eles ficam com vergonha. Parece que o eu dominando não trouxe coisas boas. Aconteceu alguma coisa com eles. Eles ficaram desordenados, eles ficaram desregulados. Eles começaram a olhar para si mesmos e ficaram com vergonha, porque eles perceberam que eles estavam o quê? Nus. Isso, entre outras coisas, tem uma mensagem para nós, podemos aplicá-la no sentido de que agora o homem, ele não está mais bem consigo mesmo, né? É interessante isso, porque o homem, na medida em que ele vive para o eu dele, ele não está bem consigo. Deveria ser ao contrário, né? Parece que a lógica deveria ser outra, mas não é. Por quê? Porque o eu, ele não é para dominar. O eu é para adorar a Deus. O eu não pode estar no centro. Quem tem que estar no centro é Deus. E o eu tem que servir a Deus. Mas quando o ego, o eu, o ser humano em si, ele se torna Deus, desregula tudo. E não consegue mais lidar com o seu próprio ser. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que o eu dominando afetou o raciocínio, afetou a consciência, afetou a vontade, afetou os desejos, afetou todas as faculdades, afetou também o físico, o corpo, de maneira que o homem não consegue estar em paz, está tudo desnorteado, os desejos descontrolados, a razão que não consegue mais pensar direito, porque agora está pensando errado. Veja, a partir do momento que eu penso que eu posso dominar e que não existe Deus, eu já estou raciocinando errado. A minha consciência não está em paz, porque a minha consciência diz para mim, é um poder independente que diz para mim assim, mas existe Deus sim, então eu não consigo ter paz. Os meus desejos, eles querem fazer a vontade do eu, sem mais o raciocínio, sem mais dizer assim, mas é o que Deus quer? Não, é o eu, sabe? Animando os desejos, de maneira que os desejos ficam desregulados. A vontade se torna escrava do eu, desse eu dominante, e não mais serva de Deus. E o corpo também é afetado nos seus poderes. O corpo volta para o pó, né? O corpo se enfraquece. O corpo, ele também é afetado por desejos descontrolados e todo esse tipo de coisa. E nós somos uma unidade. Enfim, meus irmãos, não ficou bem. Só que ele não ficou bem, a base dessa situação toda está exatamente descrita, explicada, demonstrada, vamos dizer assim, no versículo 8, quando diz que eles ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se. É aqui que está, porque o homem, o eu dominante, é interessante que o eu dominante, ele se põe como Deus, mas ele sabe que não é Deus.
Então, quando Deus aparece, o que ele faz? Opa, vou fugir de Deus. É uma loucura, é uma ilusão contínua. Ou seja, o ser humano diz assim, eu posso, eu consigo, eu confio em mim, eu tenho que me glorificar, eu tenho que impor a minha vontade, tudo. Só que quando ele pensa em Deus, a consciência logo diz assim, ei, o eu não é Deus não. E ele se sente então a culpa, e ele então o que ele faz? Ele não pode mais estar na presença desse Deus, porque agora ele está contrário a ele. Bom, mas ele continua sendo Deus. Olha, não interessa que o ser humano ele diga que Deus não é Deus. Isso não muda em nada, irmãos. Deus continua sendo Deus. Então, o que o homem faz agora? Quando ele tem que se encontrar com Deus, ele foge. A comunhão está quebrada e vamos dizer assim, dessa quebra da realidade básica, ou seja, qual é a realidade básica? Deus é Deus, eu sou criatura, é que vem todos os outros problemas que o homem tem, o seu sentimento de culpa, a sua, vou colocar assim, ele não se adequa mais a si mesmo, ele não consegue mais resolver o problema consigo mesmo, ele está nu e ele foge de Deus. Só que você percebe, tem aqui a religião da carne, a tentativa do homem de resolver isso. Qual é a tentativa do homem de resolver isso, meus irmãos? Está na segunda metade do versículo 7. Leia comigo. Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aqui é uma tentativa humana. Eu estou nu, né? Então eu vou me cobrir com vertes de algumas folhas. Só que a folha não cobre direito. A folha não resolve. Mas lá na frente, qual é a solução que será dada para o homem? Qual é a solução que será dada para a nudez do homem? Deus mesmo mata o animal e cobre ele todinho com a pele do animal. Então você pega, irmão, pensa assim, folha ela é pequenina, né? Ela não consegue cobrir, mas a pele do animal ela cobre totalmente. Por mais que tenha muitas folhas, mas fica ali as brechas, digamos, não se cobre direito, mas a pele ela cobre totalmente. Aqui há uma indicação escriturística de que você tem o eu dominando e o eu traz problemas. Aí o que o homem faz? Vamos fazer o seguinte, vamos resolver. O eu tem uma ideia, vamos fazer as folhas de figueira, mas não cobre, continua nu, continua descoberto. E aí Deus tem que vir e matar o animal, cobrir com a pele dele inteirinha. E eu não vou falar ainda desse aspecto agora, né? A gente vai falar provavelmente já hoje à noite. Mas veja, o homem está mal. Ele é expulso do paraíso. A terra que ele tanto queria, sem Deus e melhor para ele, ele como Deus, é amaldiçoada. Mas tem uma coisa que acontece também, meus irmãos. E aqui eu quero que vocês prestem atenção de novo no eu. Tá? Vamos lá. Leia comigo agora a partir do versículo 9. Leia comigo. Chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Vamos perceber de novo o eu aqui, tá bom? Eu ouvi a tua voz e temi e escondi-me. Aí Deus pergunta para ele, tu comeste da árvore que eu te proibi? Veja, essa pergunta de Deus é muito significativa, porque o eu está controlando, né? E o eu, ele está controlando desde que Adão resolveu comer o fruto. E é aqui que Deus vai. Preste atenção. Deus vai no início e Deus diz assim,
tu estás com medo, tu estás te escondendo, tu descobriste que estás nu. Olha que Deus pergunta, né? Quem te mostrou que estavas nu? Aí Deus vai na fonte. Comeste do fruto? Porque quando ele comeu do fruto, significou que o eu dele não mais se submeteu a Deus, o eu dele agora dominou. Só que quando ele fez isso, ele rompeu com a realidade. Deus continua sendo Deus. E aí, irmãos? Ele olha que está nu. E quando ele ouve a voz de Deus, ele se esconde. Então Deus está dizendo para ele, entre outras coisas, e é por isso que ele vai lá no início de tudo, comeste o fruto, porque no momento que ele comeu do fruto, foi o momento da rebeldia, foi no momento em que o eu assumiu, foi o momento em que Adão rompeu com a adoração, com a confiança em Deus, e ele estava agora adorando a si e confiando em si. Você percebe? Deus vai lá no início. Deus não diz para ele assim, será, Adão, que tu estás te sentindo envergonhado porque, afinal de contas, tu estás nu mesmo? Não, Deus diz assim, comeste do fruto? Porque se tu não tivesse comido do fruto, estava tudo bem. Estava tudo bem até agora. Tu estavas em paz, mesmo estando nu, e tu não te escondias de mim, mas agora não, agora. Por quê? Porque comeste do fruto, quebraste a aliança, pecaste, rompeste com a obediência e adoração, te rebelaste. Agora perceba que tudo o que o eu faz em seguida é uma tentativa de resolver esse rompimento com a adoração e com a submissão e com a fé em Deus. Porque o que o eu faz? Bom, ele tem um problema agora da vergonha. Ele faz as vestes de figueira. Ele tem um problema da vergonha. O que ele faz? Ele se esconde. É tudo uma tentativa de resolver o problema do rompimento com Deus. O eu vai tentando resolver isso. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso, tá, meus irmãos? Prestem bem atenção. A partir do momento que o ser humano rompe com Deus, quebra a comunhão com Deus, agora ele se envolve uma porção de, digamos, inadequações, ele não está mais bem consigo, ele não está mais bem com a criação, e ele não está mais bem com Deus, então vai tentar resolver isso. Vai tentar resolver isso com a figueira, vai tentar resolver isso se escondendo, ele vai sempre, é o eu está trabalhando o tempo todo. O Gênesis ele é muito importante porque o Gênesis mostra um padrão que vai acontecer sempre, sempre, sempre na nossa vida. Ou seja, sem Cristo nós estamos assim. Nós rompemos com Deus, nós estamos numa situação de miséria, de inadequação conosco, com os outros, com a natureza, porque nós estamos inadequados diante de Deus. Então, mas a gente vive querendo resolver isso. Nós empreendemos uma nova filosofia, nós confiamos no nosso poder científico, ou nós nos dedicamos à família, ao dinheiro, ao lazer. Nós estamos sempre tentando resolver isso, achar paz, achar solução. Ou nós criamos uma religião mesmo. O mundo está cheio de religião. Mas, no final das contas, tudo isso é uma tentativa sempre de preservar o eu. Nós nunca deixamos o eu em si nessa tentativa de resolver o problema que o eu causou. Porque nós estamos sempre defendendo o eu. Eu vou mostrar para vocês agora que quando Deus pergunta onde estás, ele disse, eu vi tua voz soar no jardim, temi porque estava no escondido. Aí Deus vai na ferida, na fonte e diz, tu comeste do fruto que te ordenei que não comesse? Aí olha a resposta de Adão, bora ver a resposta de Adão. Leia comigo o versículo 12. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Olha o eu de novo aí, né? Então vamos ver os passos
que se dá aqui do pecado em diante. Então, primeiro, rompe-se com Deus e o eu assume. Obtém-se com isso uma inadequação com o próprio corpo, porque o homem se vê nu. Aí o eu tenta resolver. Cobre com a figueira. Percebe-se uma inadequação também com o próprio Deus. Ouve a voz de Deus e fica com o quê? Com medo. Tenta resolver. O que faz? Se esconde. Não adianta, né? Aí Deus vem e põe o pecado na frente do homem e diz assim: tu comeste do fruto proibido. Pensa que o eu se humilha? Pensa que o eu diz: ai, Deus, eu pequei mesmo. Senhor, tenha misericórdia de mim. Não. O eu vai se levantar agora. O eu está no coração. O eu está dominando. O ego está dominando. E agora ele vai se levantar com toda a sua força de autodefesa e vai acusar agora a si mesmo? Nunca. Preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. Nunca está acusando a si mesmo. Ele diz assim: a mulher, foi ela. Ela foi meu problema. A mulher. Não o Adão. Não o eu, mas a mulher. Então ela é o problema. Veja a autodefesa do eu. O eu está se defendendo. Para aí, não para. Por quê? Por que ele acusa a mulher? Por que ele acusa a mulher? É porque desde que ele deixou Deus, a adoração e a fé em Deus, ele deixou de ver todas as coisas com um olhar de gratidão, de adoração, de louvor. Eu queria que vocês guardassem, irmãos, isso é fundamental para nós entendermos o que é que acontece na humanidade. Eu vou repetir isso aqui. Desde que o homem deixou de confiar em Deus, de adorar a Deus, de bendizer o Senhor, ele passou a olhar para todas as coisas, mas com um olhar que ele perdeu a gratidão. Ele não olha mais para a mulher dele como ele olhava antes. Vocês lembram quando Deus criou a mulher, o que ele fez? Né? Vou ler aqui, versículo 23. E disse Adão: este é agora osso dos meus... Capítulo 2, 23, tá? Que eu estou lendo. Disse o capítulo 2, 23. Este é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Irmãos, ele está felicíssimo, ele está alegre demais. Ele diz: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma carne. E o versículo 25 encerra dizendo assim de maneira interessantíssima: ambos estavam nus, mas não se envergonhavam. Não tinha, sabe, ele olhava para Eva com gratidão. Ele via: Senhor, eu estava só. Olhava para todos os animaizinhos, nenhum era como eu, mas agora o Senhor me deu Eva. O Senhor é bom, porque ele confia no Senhor, porque ele adora o Senhor. Mas agora, quando ele rompe com Deus e o eu está no centro, você percebe por que ele acusa Eva. Porque ele diz assim, voltando para o verso 12: a mulher que me deste por companheiro. Irmãos, ele está acusando Deus. O eu agora é Deus. E ele nunca aceita que a mulher foi uma dádiva de Deus para o bem dele. E ele agora diz que Deus foi ruim para ele. Estava bom quando ele estava só. A mulher que me deste, ela me deu fruto e eu pequei, eu quebrei. Irmãos, quando nós olhamos para esse versículo, nós percebemos então a religião da carne.
O que é a religião da carne? Agora eu cheguei num ponto que eu preciso definir para vocês o que é a religião da carne. O que é carne na Bíblia? Carne na Bíblia tem muitos sentidos, mas carne na Bíblia, entre os sentidos, não é dos tecidos do corpo, mas é de nossa natureza pecaminosa, caída em Adão. A carne, então, ela é exatamente essa natureza ególatra, em que o eu domina, que no eu se confia, ao eu se adora e ao eu se defende. Porque, afinal de contas, o eu está no trono. A carne, você lembra que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8? Vocês vão lembrar. A carne não pode agradar a Deus. A carne não pode agradar a Deus. Não pode, porque a carne, ela é oposta a Deus. Então, irmãos, a partir daqui, observem, tudo que Adão vai fazer e todos os descendentes que os descendentes de Adão vai fazer é religião da carne. O que é religião da carne? É a religião que adora a si mesmo, que é Deus, que considera-se Deus e que despreza a Deus. Aí a carne vai fazer o seguinte: a carne, ela vai olhar para as coisas divinas, ela vai olhar para as criaturas de Deus e ela vai então interpretar essas criaturas de acordo com o eu, de acordo com aquilo que realmente agora é o Deus deste ser humano, o ego. De maneira, irmãos, agora que eu preciso ler com vocês, a gente vai aqui e ali nas escrituras a partir daqui a pouco eu volto para Gênesis, é o tempo ali que der para eu concluir essa primeira mensagem, mas observem um texto fundamental que está em Romanos capítulo 3, aliás, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1. Aqui o apóstolo Paulo ele faz um resumo de tudo o que está acontecendo exatamente nesse ego do ser humano, né? Olha, Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Eu vou ler de novo, porque ele faz um resumo de tudo que ele tinha falado até aqui. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Vamos agora para os passos, tá? Veja a religião da carne aqui. E veja como as coisas vão se processando, elas vão acontecendo. Estes mudaram a verdade de Deus em mentira. Quem são estes? São os pagãos, são os povos. Paulo aqui dá uma visão geral das nações que não receberam a lei. E só os judeus não receberam a lei. E ele tinha dito o seguinte: o que eles fizeram? Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. O que é isso? É o que Paulo fala a partir do versículo 18. Deus não está calado. Deus não está escondido. Deus ele se revela como Deus. Como é que ele se revela como Deus a todos esses pagãos, a todas essas nações? Ele tem se revelado sempre através da criação. A criação, então, manifesta a glória de Deus. No versículo 20, ele tinha dito: as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aqui está. Então Deus não está escondido, Deus está se revelando. Então Deus se revela na criação.
No capítulo 2, o apóstolo Paulo diz também que Deus se revela na consciência. Agora, há pouquinho eu falei na consciência. A consciência é uma voz independente. Você não percebe isso quando você faz alguma coisa errada? A consciência, ela é independente de você. Tá, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Todo mundo já sentiu isso. É uma vozinha que fica lá, que você não consegue calar. Ela tá apontando, isso está errado, isso está errado. Aí você se justifica, você diz não, a vozinha está lá, está errado, está errado. É a consciência. É um padrão, ele está obscurecido, está manchado pela queda, é como um programa é como um aplicativo de celular que está com um problema, não está bem, mas já está lá. E aí, então, Deus não está calado, né? Porque a criação está mostrando Deus, a consciência está dizendo que nós estamos errados. Mas aí o que o homem faz? Irmãos, aí vamos lembrar lá do Adão. O que o Adão faz? A mulher que me deste. O eu se defende. Como é que o eu se defende, irmãos? Versículo 21. Leia comigo o versículo 21. Versículo 21 diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Isso é muito importante. Ele está fazendo como Adão. Então Deus está falando, mas ele diz assim: não. Mentira. Deus está mentindo. Você lembra qual é a tentação lá? Do Adão, do Satanás, da serpente? Deus está enganando. Mentira. É o que Paulo está dizendo aqui no versículo 25. Mudar a verdade de Deus em mentira. Deus está falando a verdade. Deus está se revelando na criação. É verdade. Deus está revelando-se na consciência. É verdade. Mas eles dizem, é mentira. Eles torcem. Por quê? Por causa do eu. Versículo 22 diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Você fala com o pecador cego e tente mostrar para ele o pecado dele. Ele se acha o quê? Sábio. Ele não lhe ouvirá. Por quê? Porque o ego está ali, irmãos, defendendo a si mesmo. E ele diz assim, não, eu sou sábio. Sábio sou eu. Eu sou sábio. A verdade brilha, mostra a mentira do ego, mas o ego diz, mentira é a verdade. E diz, eu que estou crendo na mentira, o que eu sou? Sábio. E o apóstolo Paulo diz, dizendo-se sábios, tornaram-se quê? Loucos. Qual é o próximo passo disso, meus irmãos? O próximo passo disso é exatamente o que Paulo vai dizer no versículo 25. O versículo 25 é como se fosse um resumo de tudo que ele vem dizendo nos versículos anteriores, do 18 em diante. Aí está aqui, olha. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Qual é a consequência? Honraram, serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O apóstolo Paulo ele não consegue falar em Deus sem adorar a Deus. Percebe isso? Ele diz assim, o Criador, aí ele louva a Deus que é bendito eternamente. Amém. Porque ele é um homem liberto pelo Evangelho, mas ele está aqui descrevendo o homem normal, o homem no seu pecado. Então ele diz assim, esse homem, a partir do momento que ele está dominado pelo ego, negando a verdade de Deus, olha, ele não consegue viver sem Deus. Ele não consegue viver sem adorar. Ele tem que adorar. Mas ele, na verdade, está adorando já a si mesmo. Então, o que ele faz? Adorando a si mesmo, ele tem que lidar com a questão de Deus. Como é que ele vai lidar com a questão de Deus? Ele vai determinar quem é Deus. Só que como ele
é o ego dele, e ele não pode, dominado pelo ego e pelo orgulho, ele está negando a verdade do Deus revelado. Ele jamais vai atribuir a divindade ao verdadeiro Deus. Então ele vai fazer essa maluquice aqui, essa loucura total, essa é a loucura das loucuras. Ele vai adorar a criatura em vez de adorar o Criador. É mais ou menos assim, em termos muito menores, mas é como se eu olhasse para um edifício lindo, muito bem construído, e eu entendesse que o edifício fez a si mesmo. E eu não pensasse assim, a pessoa que fez este edifício é um homem de grande talento, ou uma mulher de grande talento. Eu esquecesse o projetista e eu valorizasse o projeto somente, como se o projeto tivesse inventado a si mesmo, em proporções infinitamente mais graves. O homem faz isso em relação a Deus. Ele olha para tudo em volta, como agora é o ego que está dominando. Quando ele lida com a questão da divindade, ele começa a olhar para as criações, para a criatura, como essas sendo Deus. É isso que Paulo diz, honrar, servir a criatura, em vez de honrar, servir ao Criador. Em todo o tempo, ele está adorando. Ele está adorando todo o tempo. Irmãos, não tem um minuto que nós não estejamos adorando. Não tem um segundo que nós não estejamos adorando. Só que se nós não adoramos a Deus, o que o ego faz? O ego vai nos levar a nós adorarmos alguma criatura. Alguma criatura. Essa é a religião da carne. O apóstolo Paulo vai mostrar que essa religião da carne, ela vai se projetar em dois sentidos. E eu vou parar por aqui hoje e eu vou continuar hoje à noite. O tempo ali não vai dar para eu continuar. Eu vou continuar ainda falando da religião da carne hoje à noite. Mas ele vai mostrar que essa religião carnal, ela vai se projetar em dois sentidos. Um sentido que nós poderíamos chamar de não religioso. Um sentido poderíamos chamar de secular. Um segundo sentido que essa religião da carne ela vai se manifestar, quer dizer, é religião, vamos dizer assim, não religioso, é religião, só que não é religião, vamos dizer, instituída, né? Primeiro sentido que eu estou falando para vocês. O segundo sentido é um sentido mesmo religioso, instituído mesmo. No capítulo 1, esse capítulo que nós estamos estudando, o apóstolo Paulo ele está falando dos pagãos. Ele está falando de pessoas que elas não têm, observem bem, elas não têm a lei de Deus. Elas não têm a palavra de Deus. Elas são os pagãos. Deus, no Antigo Testamento, Deus revelou a promessa de Cristo a um povo específico, aos descendentes de Abraão. E antes dele, aos descendentes também, aqueles que eram, vamos dizer assim, a linhagem da semente da mulher. Lembra que diz da semente da mulher lá em Gênesis 3,15? Deus sempre teve um povo seu. Então esse povo ele foi revelando a promessa da vinda de Jesus. Mas ele foi conduzido isso até Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão é de onde Deus tirou Israel. Então Deus deu a Israel, descendentes de Abraão físicos, no meio de todo aquele paganismo, a revelação de Cristo. Os outros, de uma maneira geral, né, estavam aqui, como Paulo diz, tendo apenas a revelação geral, a criação, e a revelação da consciência. O que eles fizeram? O eu dos pagãos fez isso com eles aqui. Ou seja, uma vida que não tem a revelação especial, que não tem a verdadeira fé nem contato, mas que cria uma religião do eu expressa nessa forma de paganismo. E por isso que eu digo, uma
uma religião que não tem nada a ver, não tem nenhum contato com a religião revelada dos israelitas. Por isso eu aplico isso aos nossos dias, pessoas que não têm igreja, pessoas que não vão à igreja nenhuma nessa manhã, não nem aí para a igreja, e elas são pessoas que elas vivem nesse mundo secularmente, como se Deus não existisse. Tá? Existe uma religião da carne na vida dessas pessoas. Eu vou descrever hoje à noite essa religião. Mas existe outro ramo. Capítulo 2 de Romanos. Os judeus. Os judeus também existe uma religião da carne deles, só que eles são diferentes. Eles têm a lei, eles têm a revelação, eles tiveram, mas eles perverteram, porque o ego, o eu perverte a revelação geral, criação, consciência, e cria uma religião pagã, e o eu perverte a religião especial, a revelação especial, as escrituras, e cria também uma religião pagã também, só que religiosa, só que com verniz, com uma capa de religiosidade revelada, capa. Então nós temos, quando Lutero leu Romanos, contra quem ele estava lutando? Contra esse tipo de religião, contra essa religião institucionalizada, essa religião professada como cristã, mas que tinha perdido o cristianismo, que era a religião do ego, religião do eu. Então uma pessoa, ela pode não ter igreja, e ela não está nem para culto, nem para igreja, nem para nada. Tá? Ou uma religião, uma pessoa pode ter igreja, mas o ego, a religião da carne, está numa situação e noutra situação. Hoje à noite eu vou descrever melhor as duas situações, tá bom? Vamos orar? Vamos pedir para Deus nos abençoar, nós que estamos aqui. Está sendo gravado o estudo. Abençoar as pessoas que vão ouvir depois. E também abençoar essa série. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus abençoe nossa comunidade. Vamos orar. Senhor amado, precisamos de Jesus. Precisamos da sua maravilhosa graça, Senhor. Porque nós mesmos estamos perdidos. Nos ajude, Senhor, pelo Espírito Santo, para que nosso coração, verdadeiramente nós e da nossa comunidade, se abra para Jesus e receba a glória que vem do céu. Aquele que desceu do céu, nós o amemos, nós creamos nele, e nós sejamos reconciliados com o Pai, tendo caídos em Adão. Sejamos reconciliados em Cristo. E possamos viver uma vida de adoração. Oramos por nós, oramos por nossa igreja. Oramos por aqueles que conhecemos e pedimos, ó Senhor, salva. Salva do nosso ego. Salva da religião da carne. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos tirar um tempo de oração. Nos últimos minutos agora, eu convido vocês a abrir as suas Bíblias em Eclesiastes. Nós lemos todo o livro de Provérbios. Vamos começar a ler Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1. Abra a sua Bíblia.